de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob o impulso do Espírito. Neste dia 2 de novembro, meu irmão, minha irmã, quando a igreja celebra a comemoração de todos os fiéis defuntos, a igreja nos traz uma palavra da tradição. O texto que nos é oferecido hoje na segunda leitura do ofício das leituras na liturgia das horas é tirado do livro sobre a morte de seu irmão Sátiro, de Santo Ambrósio Bispo, do século IV da nossa era cristã, e traz como título: Morramos com Cristo para vivermos com Ele. Ouçamos atentamente esta palavra da igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Percebemos que a morte é lucro e a vida castigo. Por isso Paulo diz: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Como unir-se a Cristo, Espírito da vida, se não pela morte do corpo? Morramos então com Ele, para com Ele vivermos. Morramos diariamente no desejo e em atos, para que por esta segregação nossa alma aprenda a se subtrair das concupiscências corporais, que ela, como se já estivesse nas alturas, onde não alcançam os desejos terrenos, aceite a imagem da morte para não incorrer no castigo da morte. Pois a lei da carne luta contra a lei do espírito e apoia-se na lei do erro. Mas qual o remédio? Quem me libertará deste corpo de morte? A graça de Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Temos o médico, usemos o remédio. Nosso remédio é a graça de Cristo. O corpo de morte é o nosso corpo. Portanto, afastemo-nos do corpo e não se afaste de nós o Cristo. Embora ainda no corpo não lhe obedeçamos, não abandonemos as leis naturais, mas prefiramos os dons da graça. O que mais? Pela morte de um só o mundo foi remido. Cristo, se quisesse, poderia não ter morrido. Não julgou, porém, dever fugir da morte como coisa inútil, nem que nos salvaria melhor, evitando a morte. Com efeito, sua morte é a vida de todos. Somos marcados com sua morte. Ao orar, anunciamos sua morte. Ao oferecer o sacrifício, pregamos sua morte. Sua morte é vitória, é sacramento, é solenidade anual no mundo. Não diremos ainda mais sobre a morte se provarmos pelo exemplo divino que dela resultou a imortalidade e que a morte se redimiu a si mesma? Não se deve lastimar a morte, que é causa da salvação do mundo. Não se deve fugir da morte, que o Filho de Deus não rejeitou e da qual não fugiu. Na verdade, a morte não era da natureza, mas converteu-se em natureza. No princípio, Deus não fez a morte, mas deu-a como remédio. Pela prevaricação, condenada ao trabalho de cada dia e ao gemido intolerável, a vida dos homens começou a ser miserável. Era preciso dar fim aos males, para que a morte restituísse o que a vida perdera. Pois a imortalidade seria mais penosa que benéfica, se não fosse promovida pela graça. Por isso, tem o espírito de afastar-se logo da vida tortuosa e das nódoas do corpo terreno, e lançar-se para a celeste assembleia, embora pertença só aos santos lá chegar. E,
cantar a Deus o louvor descrito no livro profético, que os citaristas cantam: grandes e maravilhosas tuas obras, Senhor Deus onipotente, justos e verdadeiros teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temeria e não glorificaria o teu nome? Porque só tu és santo. Todos os povos irão e se prostrarão diante de ti. Contemplar também, ó Jesus, tuas núpcias, nas quais a esposa, ao canto jubiloso de todos, é conduzida da terra ao céu. A ti virá toda a corte, já não mais manchada pelo mundo, mas unida ao Espírito. Era assim que o santo Davi desejava, acima de tudo, contemplar e admirar, quando dizia: uma só coisa pedi ao Senhor, a ela busco, habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida e ver as delícias do Senhor. Amém. Meu irmão, minha irmã, neste dia da comemoração de todos os fiéis defuntos, ouvimos esse texto de Santo Ambrósio falando sobre a morte. Santo Ambrósio nos apresenta a morte como aquilo que pensava São Francisco, como nossa irmã. Santo Ambrósio, que viveu muitos anos antes, pelo menos 8 séculos antes de São Francisco de Assis, pensava a morte como esse caminho necessário para se chegar à verdadeira vida. Por isso, ainda que ele não diga, podemos concluir que ele compreendia a morte também como sua irmã. Porque através da morte é que chegamos à vida verdadeira. É passando pela morte física que nós chegaremos à vida que realmente interessa, a vida eterna. E é vivendo aqui neste mundo, nos preparando para a morte, consequentemente, para a vida que virá depois, que não podemos nos levar pelo pecado, nem nos deixar escravizar pelo erro, nem nos deixar seduzir pelas ciladas do inimigo, para não termos de encarar a segunda morte, que é a pior, que é a morte eterna, a vida longe de Deus absolutamente, o afastamento eterno do Senhor, a angústia eterna de não poder estar em Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, somos chamados a viver com dignidade nesta terra, sem ter ojeriza da morte, mas estar atentos e preparados para o dia que o Senhor nos chamar, quando deveremos passar por essa porta e entrar na vida que realmente interessa. E neste 2 de novembro, meu irmão, minha irmã, quando celebramos a comemoração de todos os fiéis defuntos, rezemos a Nossa Senhora, colocando-nos em confiança nas suas mãos, certos de que ela nos conduz a Jesus, nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo um sábado abençoado. Que cada hora deste dia seja realmente uma oportunidade para que você se aproxime ainda mais de Jesus, no desejo de amá-lo cada vez mais. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Os padres que sobem ao altar,
padres que partem em missão,